Bom, galera, vamos lá. Agora sim para a última parte. A República nasceu sem participação popular, foi um movimento fundamentalmente elitista, proclamada a República pelos militares do Exército. Lembra que tem um primeiro momento conhecido como República da Espada, Deodoro, depois o Floriano. O Deodoro ele foi um cara bastante autoritário, lembra disso também, né? Mas durante o governo dele nós tivemos o encilhamento, aquela tentativa do Rui Barbosa, uma política emissionista, falou em encilhamento, tu vai procurar emissões monetárias, cujo objetivo era desenvolver o capitalismo no país, mas que acabou gerando inflação e uma grande corrente de especulação econômica, de especulação financeira, melhor dizendo. Bom, fracassa essa ideia do encilhamento, temos a Constituição de 1891, que é uma Constituição promulgada, é a primeira Constituição republicana do Brasil. Essa Constituição ela traz um Estado laico, lembra que o voto era universal masculino, mas ele era aberto, era um voto falado, tinha restrições a militares de diversas ordens religiosas, a clérigos de diversas ordens religiosas, militares de baixas patentes, tínhamos a proibição do voto dos analfabetos, das mulheres, dos mendigos. Então era uma Constituição bastante elitista por esse sentido. E mais, essa Constituição ela abriu caminho para a fraude eleitoral, com o voto de cabresto, que é a grande característica dessa primeira república, também conhecida como República Velha, especialmente dentro do sistema de dominação oligárquica. Aí o Deodoro ele foi eleito de maneira indireta, ele tenta dar um golpe, ele tenta fechar o Congresso, ele faz um governo terrível, a Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro, o Deodoro renuncia, assume o Floriano. Aí é importante dar uma olhada nas rebeliões que aconteceram, lembra que nós temos aqui a revolta da Armada, em que a Marinha chega a bombardear o Rio de Janeiro exigindo a renúncia do Floriano depois, tá? Primeiro exige a renúncia do Deodoro, depois chega a bombardear efetivamente o Rio de Janeiro na revolta armada. Tem a Revolução Federalista aqui no extremo sul, e o Floriano acaba tendo algum tipo de política populista, paternalista, mas não faz um governo com estabilidade. Aí vem o início do domínio oligárquico com o Prudente de Moraes. Lembra que esse cara enfrentou o Arraial de Canudos, né? Esse cara esmagou o Arraial de Canudos. Depois, junto com o Contestado, são os grandes movimentos messiânicos desse período. Bom, aí vem o sistema de dominação oligárquica, especialmente idealizado pelo Campos Salles. Lembra da política dos governadores, que era a troca de favores e apoios entre o presidente e os governadores, a base de tudo com os coronéis e o voto de cabresto, seus currais eleitorais, e no topo São Paulo e Minas se alternando café com leite. E esse é o sistema de dominação das oligarquias, que embora tenha tido algumas tretas, como a campanha civilista de 1910, depois a reação republicana em 22, essa completa 100 anos, é interessante, e por fim a Aliança Liberal. Mas um sistema de dominação oligárquica cuja base fundamental era exatamente o voto de cabresto. Além desse sistema de dominação das oligarquias, nós temos que chamar a atenção para as atividades econômicas também. De novo, lembra? O Brasil ainda amargava o café, como diz esse gráfico aqui. Embora nós tenhamos tido o efêmero ciclo da borracha na Amazônia, o café sempre foi o nosso principal produto de exportação. E não se esqueçam que durante esse período, a grande marca do patrimonialismo estatal, ou seja, de transformar o espaço público como se ele fosse uma extensão dos teus interesses privados, se estabeleceu com o Convênio de Taubaté, em que o Estado brasileiro, os governos estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e o Estado brasileiro se comprometiam a comprar os estoques dos cafeicultores sempre que o preço baixasse demais no mercado ou houvesse muitos estoques. Ou seja, é uma privatização dos lucros e uma estatização, tornar pública o prejuízo, né? Aí é bastante complicado. Depois, embora seja interessante vocês observarem, lembra que tem o movimento do cangaço no meio rural, a gente tem essa edição de Juazeiro com o Padre Cícero, no meio urbano a revolta da vacina, 1904, a da chibata, em 1910, nós temos uma série de movimentos como o Contestado, em Santa Catarina e Paraná,
movimento operário na República Velha, predominantemente anarquista no primeiro momento, depois comunistas a partir de 22. E eu quero chamar a atenção do ano de 22 porque é o centenário. Então a gente tem que cuidar, embora o Partido Comunista tenha menos chance de ser cobrado na PUC, a Semana de Arte Moderna pode ser cobrada sim, até porque, gente, é uma prova que tem questões de literatura, de história e de geografia. Então ela pode integrar uma questão de literatura com história. Fiquem muito atentos ao que aconteceu na Semana de Arte Moderna, a ruptura com aqueles padrões culturais que até então existiam e a tentativa de criar uma cultura genuinamente brasileira, embora tendo sim influências no exterior que seriam devoradas, antropofagizadas e depois regurgitadas com a característica brasileira. Olha o Macunaíma, que exemplo disso ele é. Além disso, o ano de 1922 é o ano que traz consigo também o tenentismo. Os tenentes que eram contra as oligarquias, que defendiam a purificação das instituições republicanas, os tenentes que queriam um governo provisório, voto secreto, tudo mais, vão fazer, por exemplo, em 22, a Marcha dos 18 do Forte de Copacabana, 5 de julho de 22, também é o centenário dessa ação do movimento tenentista. Tenentismo que se colocou extremamente contrário ao Arthur Bernardes, e a maior marcha militar da história brasileira, a Coluna Prestes, aconteceu nesse período. Também teve a Revolução de 23 aqui no Rio Grande do Sul, mas com menos chance de aparecer nas provas. Aí vem 1929, a grande crise. No Brasil, eleições em 30, São Paulo indica o paulista Júlio Prestes, Minas apoia a Aliança Liberal, quebra-se o café com leite, e embora o Júlio Prestes vença, João Pessoa é assassinado, façamos a revolução antes que o povo a faça, e veio a Revolução de 30, dando início à Era Vargas. A Era Vargas sempre é um tema que é necessário, é sempre um tema que pode aparecer na prova. Então, a gente tem que principalmente dar uma ênfase ao Estado Novo, à ditadura do Estado Novo, embora nós tenhamos aí também um período inicial, durante o período provisório, que o Vargas vai criar as primeiras leis trabalhistas, vai ter o voto feminino em 32, vai ser criada a justiça eleitoral, vai enfrentar a Revolução Constitucionalista. No primeiro momento ele tinha maior proximidade com os tenentes. O Vargas ele vai criar ministérios como o da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Aí depois vem no período constitucional, lembra que tem aquela treta da AIB, os fascistas, os Anauê, e os comunistas da ANL. Aí vem o golpe do Estado Novo, em 37, ele estabelece uma ditadura sangrenta, uma ditadura extremamente violenta, uma ditadura com grande censura, a imprensa com controle dos trabalhadores, o sindicalismo pelego, é o momento das principais leis trabalhistas, ele cria a CLT, e também ele controla os servidores públicos com a criação do DASP. Tem o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, faz o culto ao Vargas, faz o culto a ele como pai da pátria, extinguem-se todos os partidos políticos, ele fecha o Congresso Nacional, ele subordina o Poder Judiciário ao seu próprio controle. Então é uma ditadura bastante sangrenta, tá? Lembra que o Brasil teve uma relação primeira de neutralidade em relação à Segunda Guerra Mundial, e depois, a partir de 41, o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, base militar para os norte-americanos no Maranhão, no Rio Grande do Norte, perdão, a base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Lembra que a época do Walt Disney aqui, o Walt Disney vem, política de boa vizinhança, cria o Zé Carioca, tudo isso está acontecendo nesse período em que o Brasil está prestes a entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. Aí o Brasil declara guerra à Alemanha em 42 e entra em contradição o sistema varguista, porque ele combate as ditaduras em nível internacional, mas internamente ele era um ditador. Aí vem o ano de 45, muitas pressões para que ele saísse, ele convoca eleições, lembra que aqui tem pluripartidarismo, o PTB, que era dos sindicatos, o PSD, que era um partido com ampla base eleitoral, a UDN, o principal partido de oposição, Lacerda, durante a Terceira República, chamada República Populista, e nós tivemos temporariamente o PCB sendo colocado na clandestinidade, na legalidade. A legalidade do PCB vai existir durante pouco tempo, entre 45 e 1947. Se aproximavam eleições, o Dutra era candidato com forte apoio do Vargas, e o Vargas, por baixo dos panos, articulava junto aos sindicatos o movimento queremista, para que houvesse a transição para a democracia, mas com a condução de Getúlio Vargas. Vargas sofre um golpe, acaba sendo afastado, o Dutra vence e se iniciava a era populista. Nessa fase populista, eu quero chamar a atenção tanto para o governo do Vargas, lembra que quando Vargas foi eleito, bota o retrato do velho outra vez no mesmo lugar,
o Vargas ele vai ter um governo mais forte relacionado ao nacionalismo, embora ele já tenha criado as grandes indústrias de base, Companhia Siderúrgica Nacional, Usina de Volta Redonda, Fábrica Nacional de Motores lá no Estado Novo. O Vargas vai criar a Petrobras, vai lançar o projeto da Eletrobras e da Lei de Lucros. Há muitas pressões sobre o Vargas, sobretudo o Carlos Lacerda, lembra do atentado de 5 de agosto de 54, o atentado da Rua Toneleiros, pressões dos generais da Escola Superior da Guerra. O Vargas avisa que só morto sai do catete e comete suicídio. Aí o suicídio do Vargas traz consigo uma implacável ira popular contra os inimigos do Vargas, né? A sanha dos meus inimigos eu deixo a memória de minha morte. E aí nós temos um outro problema, né? Porque em questão de 1954 a 1956, a 31 de janeiro, quando o JK assumiu, nós tivemos Café Filho, depois Carlos Luz e Nereu Ramos. Nós tivemos 3 presidentes, porque houve as eleições de 55, o JK e o Jango venceram, o Lacerda, o Carlos Luz e outros golpistas não aceitaram, vem o golpe preventivo do Henrique Teixeira Lott, que permite a eleição, a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. O JK é um cara que a PUC gosta muito de trabalhar, certo? É importante lembrar, ele é o presidente de Bossa Nova, construção de Brasília, Plano Salt, a ideia das rodovias, é um momento em que o Brasil pretendia um crescimento muito acelerado da sua economia, o plano dele, Plano Salt, não te esquece, lema dos 50 anos em 5. Só que havia muitos problemas sociais, além da inflação, a vida cara, as pessoas, o povo numa situação de miserabilidade, olha só a época da Carolina de Jesus. E aí vem o ano de 60, eleições em 60, Jânio Quadros prometendo varrer a corrupção do Brasil, foi eleito, assumiu em 61 e agora, são 60 anos de tudo isso que aconteceu em 61, o governo do Jânio, lembra que ele teve a política externa independente, se aproximou do Fidel, do Che Guevara, chegou a condecorar o Che Guevara, esse cara, ele retoma relações diplomáticas com a China e com a União Soviética, e ele sofre uma série de pressões, e as pressões, feitas até pelo Lacerda e por outros grupos conservadores, vem a renúncia do Jânio e a crise da posse do Jango. Os militares, da alta cúpula militar, os latifundiários, a grande mídia, os grandes empresários, todos eles contrários, setores mais conservadores, contrários à posse do João Goulart, o Jango. Do outro lado, a União Nacional de Estudantes, sindicatos, uma mobilização popular significativa e o movimento da legalidade, a campanha da legalidade, Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, 1961, 60 anos em 2021. Vem a solução parlamentarista que evitou a guerra civil. O Jango vai ter parlamentarismo até 63, aí em 63 há uma vitória do presidencialismo no plebiscito de 63, e aí vem a época das reformas de base, não se esqueçam, Jango sempre vai associar, tem o plano trienal e as reformas de base, sobretudo a ideia da reforma agrária que ele pretendia fazer. Aí tem uma reação muito forte dos setores conservadores, as velhas FCA, né? Nós temos aí a Marcha da Família, com Deus, pela liberdade, e aí vem o golpe de 64, dando início à ditadura civil-militar. Sobre esse período da ditadura civil-militar, eu ficaria bastante atento aos 5 AIs. 5 AIs, é importante lembrar cada um deles. Ato institucional número 1 trouxe ele ia durar só até 31 de janeiro de 66, tá? Então ele trouxe eleição indireta para o primeiro presidente, que foi o Castelo Branco. Ele já permitiu a cassação de mandatos, a perseguição, ele já traz consigo autoritarismo. E esse AI-1, ele dava ao presidente que iria governar até 31 de janeiro de 66 meios para governar de maneira autoritária. Vem o ato institucional número 2, que mantém a ditadura agora por tempo indeterminado. O AI-2 diz as eleições indiretas para presidente serão por tempo indeterminado. E o AI-2 extingue todos os partidos que existiam. Extinguiu todos os partidos, PTB, PSD, UDN, PTN, PRP, PSP, PSDB, todos os partidos que existiam até então. E estabeleceu o bipartidarismo. Então, o MDB, os grupos de oposição, uma oposição consentida, e a galera que apoiava a ditadura na arena. Aí vem o ato institucional, o 2,
ele estabelece, como eu ressaltei, agora as eleições para presidente por tempo indeterminado, feitas de maneira indireta. Aí vem o ato institucional número 3, eleições indiretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais e cidades estratégicas. Aí 4, fundamentado na doutrina de segurança nacional, e esse AI-4 ele já traz a Constituição de 67, que é uma Constituição semi-outorgada, tem censura, a lei da imprensa, tem essa lei de segurança nacional, que abriu caminho para a criação da CIA brasileira, que é o SNI, o Serviço Nacional de Informações. Aí nós temos, depois, já durante o governo do Costa e Silva, da linha Costa e Silva, o cara começa a linha dura, tá? O Castelo Branco era da linha branda. Aí vem o Costa e Silva e te dá nas costas, lembra disso? Aí o Costa e Silva, 68, aquele ano agitado pra cacete, e papapá. E aí nós temos o movimento estudantil, os festivais da canção, música, pá, protesto, pá. Ato institucional número 5, 13 de dezembro de 68, acabou tudo. Aí, autoritarismo, Costa e Silva adoece. Ó, durante o AI-5, a vigência do AI-5 não existia, o respeito ao habeas corpus, gente. Foi fechado o Congresso Nacional, foram presos e desaparecidos. Mais de 3 mil criaturas sumiram durante o período militar, os caras mataram mais de 3 mil pessoas, gente. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o auge do AI-5 não mais nas mãos do Costa e Silva. Lembra que o Costa e Silva foi o cara que ele adoeceu, aí o vice dele, o Pedro Aleixo, era um cara civil que era contrário ao AI-5, vem uma junta militar, até que o Médici assuma a presidência. O Médici é o auge da repressão, tá? O auge da repressão e da censura. Auge da repressão e da censura com o Médici. É o momento do milagre econômico, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, lembra das grandes obras, a atuação do Estado, crescimento do PIB, era a ideia de fazer o bolo crescer, o desenvolvimento do PIB, depois dividi-lo, a distribuição de renda, que nunca aconteceu. É o auge do nacionalismo ufanista, acompanhando a vitória do Brasil na Copa de 70, e é o auge da repressão e da censura. O milagre econômico entra em crise a partir de 73, final de 73, com a crise da OPEP, 74 eleições, e o MDB vence as eleições para o Senado. Aí o Geisel é o cara que diz que vai fazer abertura lenta, segura e gradual, mas o discurso de abertura lenta, segura e gradual não era compatível, por exemplo, com as práticas. Lembra que em 75 executaram o Herzog, executaram o Manuel Fiel Filho, uma série de acidentes mataram ali figuras como o Lacerda, o próprio JK, a Zuzu Engel depois. Nós tivemos também aqui, nesse momento, em relação à ideia de abertura, o pacote de abril de 77, que é outra coisa importante para lembrar, ele ampliou o mandato presidencial, ele manteve as eleições para governadores dos estados indiretas, e ele cria os senadores biônicos, um senador a mais para cada estado, com uma representatividade maior da arena. E também ele ratifica a Lei Falcão, que era uma lei de censura eleitoral. Paralelamente a esse discurso de abertura lenta, segura e gradual, que não era compatível com a prática, nós tivemos o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, o pró-álcool, o pragmatismo responsável. Fracassa. Lembra que a ditadura deixa uma herança terrível de uma dívida externa, que era, no início da ditadura, de 3, passou para 104,17 bilhões de dólares, e a inflação, que já era alta pra caralho lá em 1964, que era de 92% ao ano. Quando os militares saem do governo, eles entregam uma inflação de 242% ao ano. E aí, quando o Geisel e o Golbery já percebe que não tem mais como reverter, teve as grandes greves no ABC, a população nas ruas, se estrategia a ideia da divisão das oposições com o pluripartidarismo. Então, tem a lei orgânica para controlar os doidos da cabeça, o Silvio Frota e companhia, aqueles aloprados que não queriam abertura de jeito nenhum. Se extingue o AI-5 para dificultar a ação desses aloprados e se estabelece a lei orgânica. Aí vem o último dos ditadores, o Figueiredo, durante o governo dele. Olha a estratégia bem elaborada. Fragmenta a oposição em vários partidos e da arena nasceu só o PDS. Isso vai ter reflexos nas eleições de 82, quando o PDS fez menos votos, mas ganhou a esmagadora maioria dos governos, sobretudo Norte e Nordeste. Perdeu nos grandes centros, é bem verdade, São Paulo, Rio de Janeiro, na Minas Gerais, mas venceu na maior parte dos estados, fragmentando as oposições no pluripartidarismo. 79 também é o ano da anistia, não a anistia ampla, geral e restrita, que era a anistia que se queria, mas a anistia que se podia, disse o doutor Ulisses,
também anistiando os militares dos seus crimes e mantendo aqueles que praticaram atos terroristas lá fora. Bom, depois nós temos aqui outro aniversário histórico, são os 40 anos do famigerado Ato do Rio Centro, quando aqueles militares ditos aloprados tentaram explodir um centro de eventos no Rio de Janeiro, um deles morreu, o outro sobreviveu. E aí o Figueiredo disse que ia fazer desse país uma democracia e quem fosse contra ele prendia arrebentado. Depois disso tivemos o movimento das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, que foi rejeitada no Congresso, e por isso nós tivemos eleições indiretas, formando-se a Aliança Democrática, Tancredo Neves, do PMDB, e José Sarney, de um partido chamado PDS, que era um partido originário das bases da ditadura. O Sarney é quem vai acabar assumindo a presidência em 85, porque o velho Tancredo adoeceu. E aí, durante o governo Sarney, nós tivemos uma série de políticos que foram ligados à ditadura governando. Aí dei uma passada nesses governos, principalmente os planos econômicos. Lembro do Sarney, nós temos aquela série de planos econômicos fracassados, tentando controlar a inflação, o plano cruzado, cruzado novo, plano Bresser, uma série de planos, plano verão. Sarney fracassa rotundamente no combate à inflação. Depois também lembra do plano Collor, que confiscou a poupança, e aí já na época do Itamar, o plano real, que conseguiu estabilizar a inflação no Brasil. Também é importante lembrar da Constituição Cidadã, de 1988, as primeiras eleições diretas para presidente desde 1960, em que o Fernando Collor de Mello venceu as eleições no segundo turno eleitoral contra o Lula. Collor confisca a poupança, primeiro governo neoliberal, ele abre caminho para as importações, privatizações, que depois seriam fortalecidas após o impeachment e a renúncia, mas com o impeachment do Collor, movimento dos caras pintadas. A estabilidade econômica originária estabilidade inflacionária, diga-se de passagem, herdada do período do Fernando Henrique Cardoso. Aí a tendência é que a PUC não cobre tanta coisa. Então, mapeei a história para vocês, estão bem preparadinhos, bem preparadinhas, vão com confiança. E olha, obrigado por tudo. Assim, ó, gurizada, vocês vão fazer essa prova e podem ter certeza que não existe uma criatura que não ame e goste de vocês, que não estará com vocês juntos nessa prova. E vocês vão carregar também todo o esforço, o trabalho, o carinho de cada um de nós. Então, eu quero desejar a vocês uma excelente prova, muita confiança, contem comigo. Boa prova, galera. Até mais.